Olá, que Deus abençoe você. Estamos meditando na palavra de Deus em ordem cronológica, a cada dia avançando mais nos evangelhos. Hoje nós vamos começar a ler João capítulo 2 e eu convido você a mergulhar cada vez mais na palavra de Deus. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu convido você a começar desde o dia 1 e seguir essa sequência onde nós estamos meditando na palavra do nosso Deus de uma forma diferente, em ordem cronológica. Antes de tudo, eu peço que você dê o seu gosto, se você gosta do conteúdo, partilhe com outras pessoas e vamos falar com Deus e pedir a direção. Meu Deus, eu peço o teu Espírito que nos abençoe, abrindo o entendimento para que possamos ouvi-lo através dessa história. Meu Pai, não é apenas um texto, apenas a palavra, mas é o Espírito que vem dela. É isso que queremos. Em nome de Jesus. Amém. Então, Evangelho de João, capítulo 2, no versículo: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. O comentário diz assim: bodas em Caná. O primeiro capítulo do Evangelho de João mostra a identidade messiânica e divina do Senhor Jesus. A partir do segundo, ele é apresentado como homem pronto para cumprir o propósito do Altíssimo. Para iniciar sua missão publicamente, o Senhor aceitou o convite de ir a uma festa de casamento e ali realizou o primeiro milagre descrito pelo evangelista. Ao fazer isso, ele valorizou o matrimônio e a própria cerimônia, provando que, aos olhos de Deus, essa união é digna de honra. Porém, para que seja uma fonte de alegria e de auxílio ao ser humano, a presença divina é fundamental, pois de nada adiantam juras de amor e de fidelidade se o Senhor não estiver entre o casal. E acredito que esse é o principal dos convidados, O Senhor Jesus estava ali. Ele tem que estar em todos, principalmente quando a pessoa diz amar e obedecer a Deus. E diz assim, no 3, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Então, olha só que interessante, Faltou vinho, percalço. E o casamento também tem percalço. A vida na terra tem percalços, quer dizer, tem situações difíceis. Mas o mais importante é que Jesus estava na festa. Então, a festa não acabaria por causa disso. Mas a mãe, então, de Jesus, chamando a ele, disse, não tem vinho. O comentário diz assim, as festas de casamento judaicas poderiam ser prolongadas por dias. Tanto é que novos convidados chegavam a todo momento. Pela falta do vinho, podemos entender que o Senhor Jesus e seus convidados chegaram bem próximo do final da festa. A falta de qualquer provisão nas festividades trazia um grande constrangimento aos anfitriões, pois revelava dificuldades financeiras da família e privava os visitantes da alegria da festa. Havia um ditado popular na época que dizia, sem vinho não há alegria. No entanto, por causa do milagre, os anfitriões puderam oferecer o melhor vinho aos seus convidados. De semelhante modo, assim como aquela família pôde desfrutar de alegria e de segurança, todos os que invocam o Senhor Jesus possuem garantia de felicidade e proteção. Somente nele há perfeita provisão espiritual e física para alicerçar um relacionamento. Então, o Senhor Jesus é a provisão principal daquele casamento e ele é que não poderia faltar. O vinho poderia faltar, mas ele não. E como nós estamos vendo, e o bispo explicou, somente nele há perfeita provisão espiritual e física para alicerçar um relacionamento. Então, é o elo, a corrente de 3 dobras que dificilmente se arrebenta. Quer dizer, a união do marido e da esposa, ambos se tornam uma só carne, e a união do Espírito Santo que une os dois. A parte B do versículo diz, e faltando vinho, Maria levou o problema ao Senhor Jesus, para que assim todos recebessem imediatamente a ajuda de que precisavam. Dessa forma, reconhecer rapidamente a adversidade e levá-la a quem de fato pode resolvê-la é mais uma preciosa lição desse acontecimento. Todos
enfrentam lutas, mas não são todos que sabem escolher a melhor maneira de buscar a solução. O 4. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O comentário diz assim: Mulher, embora fosse uma maneira respeitosa de se dirigir a uma mulher, não era comum chamar a própria mãe dessa forma. Assim, ao se referir a sua mãe como mulher, o Senhor Jesus sobrepôs sua divindade ao relacionamento maternal. E às vezes a pessoa ela pega esse contexto, né, para justificar uma maneira ou uma forma dela de agir, mas é errado. Quando ele disse mulher, era uma forma também carinhosa de tratá-la. No B, que tenho eu contigo? A forma do Salvador falar pode soar áspera, mas revelava que ele não realizaria o milagre por subserviência a Maria, e sim por submissão ao Deus Pai, para cumprir a sua vontade. Com essas palavras, o Senhor Jesus a ensinava a vê-lo não mais como seu filho natural, e sim como filho de Deus. Na parte C, ainda não é chegada a minha hora. Com essa declaração, o Senhor Jesus deixa evidente que o Pai havia elaborado um cronograma de ação para ele. Isso significa que nenhuma pessoa poderia interferir no plano de redenção da humanidade, pois somente ele estava credenciado a cumprir cada etapa do propósito divino. De fato, o Senhor Jesus, ele tinha um plano e ele não poderia se revelar nesse milagre como Jesus, porque toda a atenção também se voltaria para ele, né? Então, era algo que ele iria fazer e fez, mas que não era para ser divulgado naquele momento. E a gente vai ver isso. No 5. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Comentário: a mãe de Deus. Se Deus tivesse uma progenitora, ele não seria autoexistente e assim ele não poderia ser Deus. A figura da mãe só tem significado na esfera humana, para o desenvolvimento da humanidade. Na ordem espiritual, a representação materna não existe. Vemos isso na revelação da Santíssima Trindade, que não faz qualquer menção à mãe. Portanto, religiões que fundamentam suas crenças no culto à mãe de Deus distorcem a palavra dele e confundem a fé dos incautos. Ao dizer, fazei tudo quanto ele vos disser, a própria Maria mostra que a submissão deve ser ao Senhor Jesus e não a ela. E aqui está um grande ensinamento também, né? Fazer o que ele fala. O Senhor Deus também falou certa vez, fazei tudo o que ele vos disser. Então o segredo está aí. Se você quer fazer o certo, obedeça a palavra de Deus. No 6. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Seriam aproximadamente de 80 a 120 litros, né? Eram águas postas ali com o objetivo de retirar a água dali e levar a um convidado que chegava agora, lavar os pés dele, lavar as mãos, né? O cuidado da higiene. E só você imaginar, uma pessoa caminhava horas e horas e horas, ela precisava descansar os pés e lavar. Então, essas águas não eram sujas, mas eram águas usadas para a limpeza das pessoas. O comentário diz assim: as 6 talhas de pedra eram usadas para depositar a água que seria utilizada nos rituais de purificação. Portanto, podemos compreender que elas representam a lei cerimonial e os costumes judaicos. A água transformada em vinho mostra que a lei estava sendo cumprida e que uma nova e maior dispensação era estabelecida por meio do sacrifício do Senhor Jesus. O 7. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E o que é interessante é que não foi Jesus a encher as talhas. Ele mandou que aqueles homens enchessem elas, porque elas estavam vazias. Então, é o homem cooperando com Deus. O homem faz a sua parte, Deus faz a dele. O que eu posso, eu faço. O que eu não posso, o sobrenatural faz Deus. No 8. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera,
Se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. O comentário diz: a qualidade do vinho deixou o mestre Sala, ou seja, aquele que presidia a festa, admirado. Com isso, vemos que, embora Deus derrame suas dádivas em situações comuns e simples do nosso cotidiano, ele deseja se manifestar de forma grandiosa como fez no passado. Para isso, o soberano tem recursos infinitos. Portanto, tudo o que faz é altamente extraordinário e bom. O Altíssimo continua com o mesmo propósito e com o mesmo poder para agir em favor das pessoas. Mas é necessário haver fé pura e obediência à sua palavra. E eu continuo pensando, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Quantos anos nós passamos nas mãos do diabo e ele esteve ali na nossa vida destruindo, arruinando, quebrando, né? Agora, quando nós decidimos entregar nossa vida ao Senhor Jesus, ele vai pegar e vai fazer o melhor, né? O que nós temos que fazer? Confiar. Não adianta nós agora entregarmos, mas ficarmos desconfiados. É entregar e se render a ele 100%. No 11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Comentário: o propósito, o milagre da transformação da água em vinho pode passar despercebido sob a perspectiva do olhar cético, mas sobre o ponto de vista da fé, o propósito era superior a simplesmente atender à necessidade da família. Era o sinal que daria início à revelação da glória do Filho de Deus aos homens. Milagres continuam sendo a maneira que o Senhor usa para se manifestar e despertar a fé das pessoas. Porém, melhor que apenas receber dádivas é transformá-las em oportunidades para nos tornarmos testemunhas da grandeza divina ao mundo. No 12. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Então, a Páscoa era uma comemoração da saída do povo do Egito, a liberdade do povo, né? Então, estava próximo. Então, Jesus iria participar da Páscoa junto com os discípulos. No 14, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambistas assentados. O comentário diz assim: purificação do templo. Jerusalém era o centro da vida e da espiritualidade no mundo, e o templo era o santuário da adoração ao Altíssimo, portanto um lugar de reverência, disciplina e temor. Quando o Senhor Jesus chegou ao pátio dos gentios, um local destinado para a oração e meditação dos não-judeus, ele encontrou um mercado de venda de animais para o sacrifício e também inúmeros cambistas que trocavam moedas estrangeiras para pagar o imposto do templo. Aparentemente, essas ações visavam facilitar a vida dos peregrinos, mas o real propósito era o lucro, uma vez que as autoridades sacerdotais e os comerciantes praticavam extorsão. Essas atitudes revelavam a desconsideração deles para com a santidade da casa de Deus e para com as pessoas, pois com aquela balbúrdia ninguém conseguia orar ou se aproximar de Deus. E a questão aqui nem é tanto aqueles animais que estavam ali sendo vendidos. Por quê? Porque, na realidade, o sacrifício do animal deveria envolver um determinado sentimento, né? Se você voltar lá em Levítico, você vai ver as leis para o sacrifício. Então, aquele animal de 3 anos era criado praticamente junto com aquelas pessoas, então havia um relacionamento com aquele animal, entre aspas, né? Um carinho por aquele animal. Então, ele deveria sentir a dor da morte daquele animal. Mas o que muitos já faziam? Chegavam lá, encontravam um animal ali para venda, me dá esse aqui, levava lá para dentro. E os sacerdotes, né? Porque tudo isso era um meio de se ganhar muito dinheiro, por vezes o animal entrava e ele saía novamente para aquele mercado para voltar a ser vendido. Então não era sacrificado. Quer dizer, se tornou algo banal. Eles estavam tendo atitude, levando o animal para sacrifício, mas não agradava mais a Deus.
No 15. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façai da casa de meu pai a casa de venda. O comentário diz: a brandura do Senhor Jesus deu lugar à ira e à ação indignada de arrancar os comerciantes do templo. Ele viu que a espiritualidade havia se perdido e que a irreverência e a desobediência aos mandamentos haviam tomado conta do povo, pois no local onde se deveriam ouvir orações, ouvia-se o som dos animais e os gritos dos comerciantes eufóricos pelas vendas. O pátio do templo deveria ser o lugar onde as pessoas focariam exclusivamente nas questões espirituais, mas com aquela algazarra, eles se distanciavam ainda mais de Deus. A atitude de purificar o templo, a fim de resgatar o respeito à presença do Todo-Poderoso e a santidade à sua casa, foi uma forma de alertar a nação de que a glória do Altíssimo estava prestes a se afastar dali se não houvesse arrependimento. E acredito que da mesma forma deve ser a nossa atitude para com o mal, com aquilo que fazemos, sentimos, pensamos e que não agrada a Deus. Fazer uma faxina no coração e na mente para que Deus possa entrar nele. Né? Veja que ninguém impediu Jesus de fazer isso porque sabiam que aquilo ali não era de acordo com a palavra de Deus. O 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. O comentário: o zelo. O Senhor Jesus ensinou com extremo zelo como deve ser o relacionamento entre o homem e Deus. Suas palavras lhe custaram muitas perseguições. Mesmo assim, ele nunca omitiu a verdade. Alguns anos depois, aquele templo foi destruído e hoje cada cristão fiel se tornou um templo vivo para Deus. No entanto, os princípios exigidos no passado continuam os mesmos. O Senhor preza pela pureza da fé e das intenções, pois ele não ficará passivo e terno diante da irreverência e do pecado. Eu acho isso tão forte, né? O que o Senhor Jesus fez naquele dia, porque todos têm aquela visão, né, neutra do Senhor Jesus, de amor, de carinho, e nunca imaginam ele fazendo isso. Mas aqui está o Deus justo, o Deus juiz. Ele agora está dando a graça, né? Ele está perdoando, mas há um dia em que ele se assentará no trono para julgar. E é esse Deus que ninguém conhece. 18. E responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhe: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? E nós vimos isso no passado, né? No Velho Testamento. Esdras e a sua luta na construção para o templo. Não ficou grandioso, tanto é que os sacerdotes ficaram tristes, mas aqui Herodes havia reedificado o templo, feito ele muito mais suntuoso, e ele estava se referindo não àquelas pedras, mas ele estava se referindo a ele, né? Depois de 3 dias o erguerei. E diz assim, no 21, mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhe dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. O comentário: porque a todos conhecia. O Senhor Jesus conhecia bem cada pessoa. Ele sabe quem é sincero e quem é hipócrita. Por isso sabe em quem deve ou não confiar. Embora naquele momento muitos crescem nele como Messias, a crença era passageira. A fé que se fundamenta apenas em alcançar bênçãos e ver sinais está longe de ser a fé bíblica, necessária para a concretização da salvação. É preciso ter fé para obedecer a palavra, sacrificar a vontade humana em prol da vontade divina e assumir, de fato, um compromisso perpétuo com o Altíssimo. E isso aqui é a coisa mais poderosa que você pode ler. Sabe por quê?
Isso aqui nos ensina duas coisas. A pessoa que tem apenas uma experiência com o poder de Deus, e ela então, num determinado momento em que ela não tem o poder de Deus na vida dela, então ela abandona a fé, ela vira as costas para Deus, ela nega Jesus. Mas a pessoa que teve um encontro com o poder de Deus, mas um encontro com Jesus, então a vida dela é transformada. Independente se acontece ou não um milagre na vida dela, ela segue crendo em Jesus. Então, por isso que Jesus não se dava confiança a eles, porque ele sabia bem que aquelas pessoas, por mais que estavam vendo os sinais, vendo as maravilhas e recebendo também, mais tarde iriam traí-lo, dizendo: crucificam. No 25. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Comentário do 25, ele bem sabia o que havia no homem. Os critérios humanos usados para avaliar as pessoas geralmente são baseadas apenas na aparência e no comportamento. Por isso, são extremamente falhos. Mas o Senhor Jesus deixa claro que não precisa de testemunhos e de evidências humanas para compreender as ações de cada pessoa, pois ele conhece as profundezas da alma e avalia as intenções, os pensamentos e os segredos do coração. Isto é, ele não se impressiona com religiosidade, palavras ou obras, mas com a verdade do íntimo. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. A pior coisa que tem é o coração enganoso, né? Ele nos engana. Por isso que nós temos que entregá-lo para o Senhor Jesus, para que todo o nosso coração seja dele. Então não seremos enganados pelo coração. Mantenha sua fé, seu foco em Jesus e segue em frente, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você.